Olá, olá, está começando mais um episódio de Isso Não é um Rádio, hoje com a galera da Alamite. Eu tô aqui com a Fernanda Velame, que é a presidente da Alamite, o Guilherme Mota, que é o vice-presidente, Gabriel Maia, que é o diretor de comunicação, Marcelo Vinícius Lins, que é o diretor de projetos, e a Kézia Carneiro, que é a diretora de eventos. Eu vou começar com a Fernanda. Fernanda, explica pra gente o que é a Alamite. Certo. Então, a Alamite é um ecossistema aqui da UXAL. A ideia é que a gente funcione como uma comunidade justamente para que esses alunos tenham oportunidade de se capacitar, aprender, fazer networking e conseguir participar também de maratonas, de hackathons e da inovação, né, que acontece aqui em Salvador, e tenham oportunidade de ter acesso a outros tipos de atividade, a também ganhar pódios, ganhar premiações e, principalmente, conhecimento, que agrega muito também aqui dentro da universidade. Então, a Alamite é justamente a comunidade, o ecossistema que ajuda esses alunos a estar por dentro de tudo isso e que conecta eles também com outros ecossistemas aqui de Salvador. Isso, Fernanda. Explica pra gente também o que é um hackathon, pra galera que não sabe. Bom, hackathon geralmente, né, funciona por 3 dias e é uma maratona. Dentro dessa maratona, as pessoas elas formam equipes e geralmente essas instituições propõem alguns tipos de desafio que esses alunos, essas pessoas juntas, vão propor soluções, né? Então, são 3 dias intensivos, elas têm que entregar protótipos, fazer apresentação de pitch, fazer, às vezes, né, o código ou não. Agora, vem cá, gente. Então, o Hackathon é um evento em que vocês se reúnem para resolver problemas, né? Durante 3 dias. Me conta aí como foi a experiência de vocês no Hackathon. De quantos hackathons vocês participaram já? Vai começar por o mais experiente. Fui mais experiente. Em um ano eu participei de 8 hackathons. Eu participei de milhares, né? Mas eu vou fechar nesse último ano, foram 8. E desses 8, 5 eu tive pódio. E a experiência foi, de um jeito bem resumido, foi de mudança de vida mesmo. Assim, antes eu não me entendia como profissional. O que eu estava fazendo, para onde que eu ia, para onde que a gente vai, como a gente se desenvolve. E o hackathon meio que quebrou esse paradigma na minha cabeça, né? Ele me ensinou como me tornar um profissional melhor também. E também como trabalhar sob pressão, principalmente, né? Que esses 3 dias são intensos. E depois de ter começado nessas aventuras aí que minha vida profissional e minha vida pessoal também, consequentemente, mudou. Foi basicamente a experiência de mudança de vida. Experiência, né? E a sua, Gabriel? Como foi? Eu sou um pouco mais experiente, assim, né? Nesse sentido que ele participei, eu acho que uns 3 ou 4 hackathons. E muito pelo incentivo do nosso professor orientador, né, Luan, inclusive, deixar o agradecimento que ele pôde comparecer. E ele começou a me incentivar, assim, a participar de hackathons no final do ano passado. E esse foi o primeiro que eu participei, inclusive quem comentou foi a Fernanda ou o Guilherme, que ajudaram muita gente. A partir desse hackathon, como o Marcelo falou, né, foi um start, assim, na minha carreira, porque antes eu me via muito só como aquele profissional de fazer códigos, né, o engenheiro, assim, de software, mas a partir dos hackathons eu me encontrei mais, assim, na minha área. E aí fui participando, comecei a ter interesse por outras áreas, assim, dentro do nosso escopo profissional. Hoje eu me vejo mais pelo lado da gestão, assim, de projetos. E foi uma experiência, assim, realmente muito transformadora, assim, para mim. Mudou muito minha cabeça como profissional. E pessoalmente também, né, a gente vai se desenvolvendo, assim, a comunicação, o raciocínio lógico, essa tomada de decisão. Então, para mim, foi bem transformador, assim, também. Eu acho que a gente subestima muito também, né? Tipo assim, deve ser só uma maratona, só uma atividade. A gente pensa muito nos prêmios, mas o ganho é real, assim, até para o mercado de trabalho mesmo. Eu nunca tinha apresentado pitch, nunca tinha falado para tantas pessoas, como eu falei em hackathons, como apresentei. Nunca tinha lidado, né, com tanta pressão. Claro que no mercado de trabalho a gente tem contato com isso, mas acaba sendo muito diferente, porque são 3 dias que a gente precisa entregar aquele produto e ele tem que estar redondo, né, tem que estar passando por todos os tópicos que eles solicitam. Então, eu acho que todos esses ganhos servem muito para o mercado de trabalho, para experiências fora da universidade também e fora do mercado, que ajudou muito a gente enquanto profissional, enquanto estudantes, enquanto pessoas. Então, é muito legal. Fora os prêmios, né, que são diversos, e são muito bons. O dinheirinho é bom. Vi números quanto? Assim, depende da organização, mas Isso. tem hackathon que chega a 10. 10K. Vocês ganharam quanto, assim, o melhor de todos de vocês, assim? Acho que foi Papo o já. JBL, você. O QJ que a gente participou foi R$10.000. R$10.000, nossa. E Isso foi o segundo lugar. segundo lugar? Caraca, vocês ficaram em segundo lugar? Tinha caso. Como foi a distribuição? Teve briga, alguma coisa assim? Foi na boa? Não, foi tranquilo. Assim, geralmente, quando a gente participa de hackathon, a ideia é que isso seja dividido igualmente, né? O valor do dinheiro
para que todo mundo consiga receber proporcionalmente por ter participado, ajudado e tudo mais. Mas, assim, conflitos acontecem, porque são 3 vezes no isso. 3 dias sem dormir, E não, começa a se estranhar já. E também sempre tem aquelas pessoas, assim, folgadas, né, que não sei se é o caso do Hackathon, todo mundo é disciplinado, né, mas na vida acadêmica sempre tem aquelas pessoas que não fazem nada, mas querem levar os créditos e tudo. Assim, qual foi a experiência de vocês em relação a isso? Assim, é importante que, assim, faz parte do processo a gente entender isso, né? Então, quando a gente está na realidade de entregar um projeto sobre externalização, a gente tem que saber lidar com personalidades e com pessoas. E essa parte também, eu acredito que é um dos pontos cruciais de mudança, assim, na realidade, quando você participa de uma competição como essa. Porque uma vez que você está, assim, você tem que entregar alguma coisa, você depende de outras pessoas para chegar a um objetivo, e você entende que a forma como você lida com essas pessoas facilita ou não o processo para, de fato, a entrega da solução, a entrega do resultado. Você começa a abrir um pouco mais a mente com relação a esse relacionamento de pessoas. Então, quando a gente pensa em hackathon, a gente imagina que é algo muito técnico, que envolve muito uma área específica, mas, na verdade, não é tão isso. Claro que faz parte do desenvolvimento técnico, mas você saber ou não saber lidar com pessoas influencia muito o resultado final. Então, ter esse tipo de mentalidade é importante durante o processo. E pra vocês, como vocês gostam de lidar com pessoas, vocês são dos tipos assim mais, sabe, introspectivos? Porque todo mundo aqui, pra quem não sabe, é desenvolvimento de software, né? E aí tem aquela ideia, né, de que vocês são mais assim, nerdzinha e tal, introspectivos. Como é que funciona isso, Nietzsche? É assim mesmo ou não? Vocês são Eu mais... acho que é aí que entra também um dos pontos positivos do hackathon, né? Você se desenvolve além dessa habilidade técnica, você começa a se relacionar mais com pessoas, você começa a entender mais como lidar com pessoas, assim, porque são mentes diferentes, pensamentos diferentes. Quando você está na equipe, por exemplo, com pessoas que você não tem convívio, já é uma outra experiência. No nosso primeiro hackathon, a gente decidiu de última hora participar. Chegou na equipe, a gente estava em 3, uma equipe que já estava formada, a gente teve que chegar já no meio da competição, assim, já rolando, a gente teve que, né, se encaixar ali. Então você meio que é forçado a fazer esse contato com as pessoas e você vai aprendendo com o tempo, né? Mas eu acho que acima de tudo é muito bom assim você ter esse contato, porque você vai aprendendo também até no ambiente corporativo a lidar com as pessoas, mesmo a gente tendo essa fama de, né, ser esse nerd da cadeira, mas na nossa área a gente nunca vai trabalhar sozinho. A gente sempre vai ter uma equipe ali com a gente, tá? A gente tem que saber trabalhar em equipe, e o hackathon proporciona muito isso. No contexto do hackathon, o pessoal tá tudo querendo, motivado, dependendo do prêmio, né? Motiva muito o pessoal a trabalhar em equipe mesmo. Sim. O prêmio motiva até as pessoas mais estranhas, assim, a poder trabalhar em algo em comum. E é crucial em qualquer área, gente, não somente para software, para todas as outras. Até para quem trabalha com, de fato, pessoas de comunicação, é muito importante, porque a gente não cresce sozinho, né? E pessoas abrem portas para outras oportunidades, para conexões maiores. Então, é super importante. No hackathon, geralmente, a galera tá bem em sintonia, assim. Tá? Eu acho que é importante também frisar que a gente tá falando aqui de software, né, disso, mas o hackathon, ele não é uma competição feita só para quem é desenvolvedor, para quem é da área de tecnologia. Na verdade, a ideia é você justamente misturar um time com diversas áreas, alguém de administração, alguém, né, desenvolvedores, depende muito da organização também. O da Ocean Hub, por exemplo, a gente tinha que ter um profissional, né, seria um diferencial no caso, ter alguém que conheça a oceanografia, né? A equipe que ganhou, inclusive, tinha uma profissional dessa área. Então é bom você ter um time assim diversificado, né? Para você poder ter ideias diferentes, né? Às vezes o que a gente está enxergando como programador, você que é de comunicação, você tem uma visão completamente diferente. Então é importante ter essa troca de conhecimento também entre as áreas. Tá? É isso que o Alamete sempre prega, né? Sobre focar nessa ideia de sair da barreira de software, desenvolvedor, da pessoa que fica ali no computador o tempo todo, e expandir mais a área e fazer o pessoal acreditar nisso. Porque é muito difícil realmente, porque é sempre muito limitado a ideia de que o hackathon é para a galera de TI, é para a galera que fica ali no computador, porque são dias, você fica ali codando, mas é como o Gabriel falou, é muito mais do que isso. Quando a gente vai mesmo lidar com a parte de apresentação, uma pessoa de comunicação faz a diferença na parte de apresentar o trabalho, uma pessoa de administração faz a diferença na hora de você planejar a documentação, de você planejar, organizar a parte financeira. Sempre precisa de pessoas de diferentes áreas, sabe?
Sim. E o interessante é assim, que não necessariamente quando a gente vai para hackathon, a gente vai para codar. Tem hackathons, inclusive, não precisa pegar A maioria, na verdade. a maioria que eu participo, inclusive, eu não fico programando, né? Eu fico na parte de produto, entendimento do problema, solução. É sobre inovar, exato. Então, Dos 8 que eu participei, 6 foram simples a programar uma linha de código. Nada, né? É. E tal. E também tá tendo temas muito assim ligados à ONU, né? Coisas assim de desenvolvimento e tal. Normalmente, hackathons de competição no geral, ele tentam abranger 3 grandes áreas, né? Que é a área social, a econômica e a ambiental. Então, normalmente os problemas que surgem são relacionados, claro, se não for um problema muito específico, nascem relacionados a algumas dessas áreas que são áreas que afetam, de certa forma, toda a população. Então, você resolve um problema da vida real e um tema que realmente tem demanda de solução. exato, e são áreas que tem o DS da ONU, realmente. E a todo projeto precisa estar vinculado a algumas ODS. Vocês explicar o que é ODS, pro pessoal que não sabe? Gente, ODS seria, tipo assim, a ONU tem um projeto de desenvolvimento, né? E tem as áreas, então as ODS são 7 ODS, se eu não me engano. São 12. São 12 ODS, né? De 12 áreas e tal, assim. Vocês podem dar um Google, porque tem vários subtópicos dentro das ODS Exatamente. para poder conhecer. E teve o hackathon aqui da Uxal, né? Vocês participaram? Sim. Inclusive, eu soube que algum de vocês foi vencedor, que tá aqui na mesa. Eu e Kézia, a gente estava da equipe vencedora, fora a gente tinha outros colegas nossos, né? Maria Eduardo, Antônio Maia e Sara Ramos, que estiveram ali com a gente. Foram 2 dias, né? Assim, na verdade, a gente começou a realmente desenvolver bem antes, né? Porque como o Hackathon já tinha lançado o edital de algum tempo, a gente já foi se preparando. E foi bem legal, assim, a experiência. Eu nunca tinha participado do Hackathon daqui da Uxal, né? Foi minha primeira vez. Então, deu para tirar bastante aprendizado, assim. A gente teve muito network também com o pessoal, porque no dia 11 a gente teve a abertura da nossa liga e muita gente estava no Hackathon, tinha se inscrito para a liga. Então, a gente conseguiu trocar muito conhecimento também com as pessoas, né? Não só focar no nosso projeto, mas ajudar as pessoas também, né? Então, foi bem legal, assim, o evento. Eu gostei bastante. A Alamite, ela participou da organização do Hackathon daqui do Uxal? Da organização, não, mas a gente foi jurado também, a gente estava como jurado. Eu participei como jurado junto com outras pessoas sensacionais, então teve reitores daqui, tiveram professores, nosso professor e coordenador também, Luan, estava presente. A Dailton, né, que participa de hackathons com a gente, também estava presente. Tiveram várias pessoas sensacionais, assim, cobrindo. E é legal, assim, ter uma experiência de uma outra ótica, sabe? Porque a gente esteve como participante, dessa vez eu tive como jurada, já estive como mentora também em alguns hackathons, e você vai meio que ter visões, assim, de perspectivas completamente diferentes, que agregam muito também na experiência para próximos hackathons. Né? E você tendo essa ótica ajuda até você voltar como participante, né? Recentemente também tive como mentor do Grand Prix do Senai, que foi um hackathon online que juntou todas as organizações do Senai no Brasil, tiveram mais de 25 mil participantes. E eu tive como mentor, e você consegue ter, assim, tipo, pô, como mentor, o que é que eu gostaria de ver num projeto, não, que brilharia meus olhos, e você tem ali os critérios para trabalhar, então você consegue ter essa ótica, né, diferente. E aí, quando você volta como participante, você fala, eu quero agradar isso aqui, porque eu quero chegar em tal lugar. É bem legal, assim, também, essa diferença. O que vocês acharam do hackathon aqui da Uxal? Tipo assim, é diferente das outros hackathons? Quais são os pontos positivos, negativos, assim? Vocês conseguiram avaliar algo assim? Podem falar sem filtro, tá? Se disser, não tem problema. Assim, é parecido e também um pouco diferente, né? São proporções um pouco diferentes. Geralmente, hackathon de fora tem uma proporção muito maior, abrange outras universidades, pessoas de diferentes lugares, inclusive às vezes fora daqui do Brasil, né? Vocês participaram, então já se na hora daqui. Sim. Então, são experiências completamente diferentes pela proporção em que é, né? E como acontece. Mas, principalmente para quem está aqui na universidade, nunca teve experiência com hackathon, quer ter um primeiro contato, né? Até para ter coragem e iniciativa de participar de próximos. Acho que é uma iniciativa legal. Acho que é uma porta de entrada. Exato, é uma porta de entrada, que inclusive foi para mim também. Acho que foi um dos meus primeiros hackathons aqui na UXAL. Eu tinha participado anteriormente de um voltado a mulheres somente. E aqui na UXAL foi o que eu realmente tive contato, né? Com diversos cursos, enfim. Então, acho que é uma porta de entrada legal. E são experiências completamente diferentes. Então, se vocês participaram de um e não gostaram, não se prendam a isso, participem de outros. A experiência muda muito, tem alguns que tem atividades diferentes, tem hackathon que termina em pizza também, que é super legal. Bem legal. Então, varia muito e não se limitem somente a uma experiência. De saúde mesmo, tinha lá um banquete pra gente, uma capa, né, tudo. Então, depende muito da organização que eles, né, oferecem pra você. Como ela falou, geralmente são 3 dias e você maratona no lugar, né? Você tá ali
às vezes passa a noite virado, trabalhando. Tem os que já tem uma abordagem diferente já, né? O daqui da UFSAL a gente não dormiu aqui, não foi bem uma maratona, mas foram 3 dias ali seguidos onde você estava em contato com os mentores, com as palestras que teve, né, para poder auxiliar a gente. Então, depende muito da organização, mas no geral, como a Fernanda falou, é uma porta de entrada para quem quer conhecer esse ecossistema. E eu recomendo muito, né, a nossa comunidade a participar desses eventos para poder fomentar essa cultura aqui. Tem gente que leva barraca. Por exemplo, pessoal do TJ, teve um grupo lá de gente do TJ que levou barraca pra dormir dentro do TJ, pô. Então ele já tem uma experiência muito diferente, que foi dormir dentro do Tribunal de Justiça da Bahia. Máxima, gente. O do César Saúde, a gente dormiu atrás do palco, Então a gente viajou. porque a gente viajou pra Feira de Santana, velho, e dormimos atrás do palco lá do Nesse a gente auditório. estava como rival, inclusive. Foi Nós estamos em equipes diferentes. umas equipes diferentes. Assim, qual é as 3 piores coisas que pode acontecer no hackathon pra vocês, assim, de experiência mesmo? Cara, você quer saber qual a pior de todas? A pior de todas. Ó, todas é diarreia, cara. Isso é brincadeira, essa é a pior de todas. Você tá longe de casa, dormindo fora, e aí você come o negócio, não tá. Isso é muito específico. É isso que eu ia falar. Você lembra que Esse é o pior de Foi uma experiência bem Tem os individual. 2 tipos. Um que é por conta da comida que o evento dá, o outro que é emocional, assim, Emocional. Você fica nervoso, vai chegando o momento de entregar os entregáveis do Hackathon, sua fria. Oxe. só frio, a comida não bateu bem de bater. Tem uns baldes de água fria também, né? Quando você tá ali pra validar uma ideia pro mentor e você tá com o prazo já apertado e você chega com a ideia e ele fala, não, isso aqui não tá certo, tá ruim. É isso, você chega super confiante pra apresentar um mentor ou alguém assim. Estou tem ouro aqui. E aí ele. Mano, não é. Porque às vezes você tá com a sua ideia assim na sua cabeça, que é a melhor ideia do mundo, mas só dentro da sua cabeça. Quando você vai apresentar pra outra pessoa, que é uma É ideia. raro você mudar, já sempre. Né? Normalmente a gente tem uma visão que, assim, quanto mais complexa a solução for, melhor ela é. Mas na verdade não é isso. Não é. Quanto mais simples ela for e melhor ela resolver o problema, aí sim, é esse tipo de solução que ganha o hackathon. Ele até fala, né? Não basta isso, não basta a solução ter, pensar nisso, naquilo, naquilo, tudo, mas não resolver o que é o principal. Você tem que resolver um problema, resolva ele. Se você não resolver, você não está entrando na solução satisfatória. Exatamente. O pior de tudo que pode acontecer é porque chega uma hora no Hackathon que tem a mentoria de pré-pitch. E normalmente isso acontece horas antes do pitch que você tem que entregar. E o que é o pitch? O pitch, no momento, a Fernanda vai explicar melhor. No momento que chega na mentoria de pré-pitch e o cara fala que sua ideia é ruim, não dá mais tempo de você pivotar pra nada, aí você vai ter que entregar aquilo ali mesmo e aceitar que ele tá errado e tentar ganhar o hackathon de qualquer forma. Confiança. Por confiança na sua ideia. Mas assim, gente, mais importante do que entregar uma boa solução é você ter um bom entendimento do problema primeiro, sempre é o que leva como consequência a entregar uma boa solução, e às vezes as pessoas ficam tão desesperadas em ter uma boa solução que elas esquecem de entender primeiro muito bem o problema. Isso. E aí isso gera essas frustrações que são super comuns, inclusive. A gente já passou por isso e todo mundo passa e vai continuar passando. E o legal é você não se abraçar e morrer abraçado à sua ideia, né? Tá sempre aberto para mudar de caminho, mudar de rota, para propor uma nova solução, para agregar, né, o que estiver faltando, a proposta que você trouxe, e não ficar pegado a isso. A ideia é realmente a gente entregar um bom produto, mas a partir de um bom entendimento desse problema, como consequência, né, aí a gente chega a outros lugares. E engraçado que em todo o hackathon que a gente participou, sempre foi unânime. Todos os mentores falavam, se apaixone pelo problema e nem pela solução. Que a solução pode mudar. Todo problema tem mais de uma solução. Muito provável. Então, se você é apaixonado pela solução e ela estiver errada, por exemplo, acabou. Mas se você se apaixonar pelo problema, você vai deixar. No sul do Hackathon do Xambi mesmo aconteceu muito isso. Porque a gente estava muito focado na solução. Foi o primeiro. Foi o primeiro, o meu, no caso. Foi o meu segundo, mas assim, a gente estava muito focado na solução. E aí sempre chegava o mentor e falava, foca no problema primeiro. E a gente focava um pouco no problema e voltava para a solução de novo. E era sequencial. A gente mudou de rota, eu acho, mais de 4 vezes. 6 vezes. No último dia a gente não tinha um problema ainda. Até o momento ainda teve esse problema. Até o momento que a gente chegou e falou, velho, não é assim que funciona. A gente voltou tudo do início. Quando a gente delimitou o problema, fechou certinho. Aí sim começou a fluir bem a solução. E aí conta até um dos problemas também, né? Que eu falei que a gente entrou na equipe já formada, que já estava com uma ideia. Então, quando a gente chegou lá, que a gente viu que a ideia deles não era mais adequada, é complicado você chegar numa competição que já tem alguém já ali e falar, não, bora mudar de rotas. Sim, da pessoa no sentido de ser político, né? Por que vocês acham que é tão difícil assim focar no problema? É porque assim,
por exemplo, nesse recorte específico, era um hackathon que tinha um tema muito nichado. Era algo relacionado ao oceano, à saúde do oceano, à saúde das espécies marinhas. E assim, obviamente, não é todo mundo que vai ter domínio sobre aquele assunto. Então você não entende muito bem o que é aquele problema. Por que aquele problema acontece, o que ele causa, quais são os problemas de fato que envolvem ele. Então, se você não tiver um processo de estudo em cima do problema, você não vai entender o suficiente para ter uma solução. Então, você não soluciona algo se você não entende o problema. Ainda tem outro fator. O problema é um problema, né? É chato de resolver. As pessoas gostam muito mais da parte criativa, que é você pensar numa solução, você ter ideias, é você chegar a um produto legal, você imaginar como aquele produto pode ser. Mas, antes disso, existe a parte de entender um problema, que é a parte chata, né? Que é você pesquisar, levantar dados, você entender por que aquele problema é um problema, você buscar pessoas que podem ter aquele problema para validar, né, o que você está tentando resolver ou a sua possível solução. Então, é um processo ali de formiga mesmo e de tentativa, erro, acerto, até chegar num produto legal. E, geralmente, as pessoas não gostam de fazer essa parte, né? Justamente porque a parte mais chata. Ele mencionou a versão do Oceanobi, por exemplo. E aí, sobre a problemática, a gente tinha ideia de que era, por exemplo, qual é o problema do oceano? A gente já sabe a resposta disso, porque a gente pesquisou, a gente já sabe do problema. Aí ele, não, mas como é que tá esse problema hoje em dia? E a gente falou, não, é por causa da acidez. Mas qual é o nível da acidez? Você vai resolver com o quê? Com calcário. Quanto de calcário? Quanto é que eles precisam? E o calcário? O que é calcário? O papel dos mentores nos Hackathons é justamente metralhar a sua solução para encontrar falhas para vocês corrigirem. Pra gente chegar, né? Isso. E aí que entra também a questão da tomada de decisão estratégica, né? Quando você começa no Hackathon, acho que pelo menos o fluxo para mim que funciona é você primeiramente pensar assim, tá, por que é um problema, né? Por que isso de fato é um problema? Aqui interessa resolver, porque além de você desenvolver a solução, você tem que pensar, beleza, vou vender essa solução para quem? Quem é que vai querer resolver esse problema? Né? Você vai vender para o governo, para iniciativas privadas, quem precisa disso, né? E aí você vai montando esse fluxo para entender o problema. Esse específico que a gente está mencionando, eu lembro até hoje do tema. Era para a gente mitigar a acidificação dos oceanos usando soluções digitais. Então, assim, é realmente um desafio assim, bem nichado. Sim. A gente da área de tecnologia, a gente teve que... De andada de assunto. No lugar que a gente estava participando dessa maratona, no espaço que tem ali no Parque da Cidade, Colabore. E são vários containers, né? Cada equipe estava praticamente um. E as paredes internas desses containers era o mesmo material de lousa, né, de escrever. E aí, quando chegou, assim, na madrugada do último dia, que a gente realmente focou no problema, que a gente descobriu o problema, a gente começou a fazer um monte de cálculo na parede, assim, porque tem um estudo por trás, né? Por exemplo, ele fez essa pergunta pra gente, tá? Quanto de calcário vocês precisariam para resolver a acidificação dos oceanos? Que a gente estava pensando em um escopo muito grande. Sim. E aí a gente teve a mentoria, a gente falou, não, realmente, tem que focar em escopo menor. Guilherme falou, né? Quanto mais simples, melhor. É melhor você resolver um problema menor, né, mais 100% do que querer abraçar o mundo e acabar criando mais problemas que você não vai conseguir resolver. E aí entra a questão também de o quão escalável é esse problema. Beleza, ele resolve a situação da Baía de Todos os Santos. Mas não só existe esse problema da Baía de Todos os Santos. Então, tem esse quesito também, você tem que pensar na escalabilidade, se é viável economicamente falando, se realmente resolve o problema. Então são várias nuances que você tem que percorrer para, de fato, ter uma boa solução. Porque ela pode resolver um problema, só que esse problema pode acontecer em vários outros lugares. Certo, para que a solução não seja um paliativo, né? Seja só um band-aid em cima do problema. E sim algo que realmente solucione aquilo que a gente está se propondo. Mas é legal que o Gabi comentou em relação a pensar, né, para quem que a gente está solucionando. E tem, inclusive, chama de círculo dourado. Golden Circle. Na verdade, é um círculo que mostra por onde a gente tem que começar e quais são os caminhos a partir daquele ponto. Então, a gente começa com o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente está resolvendo. Depois vem o conda, o porquê que a gente está resolvendo, para quem que a gente está resolvendo, para que a gente está resolvendo. Então, são vários pontos e é legal sempre ter isso para quem está começando, né, do lado. Justamente para, num momento de pitch, de apresentação e de solução, enfim, conseguir passar por todos esses pontos. Então, entender o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo aquilo ali, para que a gente está fazendo, para o que é que a gente está fazendo, né? E, enfim, são vários pontos. E eu acho legal ter isso do lado, justamente para quem está começando e para quem já tem experiência também, porque geralmente é muito pedido e requisitado que você passe por todos esses tópicos, né, durante pitches e apresentações. E para quem não conhece ainda esses termos, pitch, no caso, é um momento que a gente tem para poder vender
a nossa ideia. Então, geralmente ali de 3 a 5 minutos no máximo, Convencer. que você tem é bem rápido para você apresentar todos esses pontos, mostrar assim o modelo de negócio, né, como é que você vai tornar essa solução rentável. Então é bem curto assim o tempo e você tem que ter uma desenvoltura assim, por isso que a gente comentou que seria bom, né, uma pessoa de comunicação apresentando para já ter uma desenvoltura, mas você acaba desenvolvendo essas habilidades também apresentando, né, com a experiência. Então é algo realmente muito rápido, sob pressão, você está apresentando ali para várias pessoas, possíveis investidores, dependendo da organização. Então é algo bem desafiador assim. Inclusive tem pitch de 30 segundos. Sim. O elevator pitch Gente, é insano. Exatamente. Já fez O elevator pitch muito mais O rápido. pitch que a gente fez pra NASA, o primeiro pitch, era de 30 segundos. 30 segundos, de fato. Exato. E é bem legal. Tipo assim, eu acho que o legal é você pensar no pitch, né? Geralmente dizem que é uma conversa de elevador. É como se você estivesse saindo de um andar para o outro e você estivesse nesse elevador com um investidor que pode comprar sua solução, te tornar super rico e ajudar a impactar várias pessoas. E você tivesse que convencer aquela pessoa por que a sua solução é boa, por que ela é melhor do que outras soluções que podem estar ali naquele elevador também, e por que ele deve investir em você, né? Então, por isso que a gente estava falando sobre passar por esses tópicos, justamente porque eles mostram a qualidade da sua solução, a completude da sua solução, para quem está ali assistindo e quem está te avaliando também. E até puxando um pouco desse gancho de Fernando, que ela falou sobre o hackathon da NASA, né? A gente participou desse hackathon, a gente ganhou a etapa local aqui de Salvador, a gente participou da etapa global também, que envolveu, eu acho que foram mais de 950 equipes, assim, que chegaram nesse pente fino, né? Tinha mais de 15 mil equipes, eu acho. A gente participou porque foi mundial, foi o maior hackathon do mundo, a edição de 2024, se eu não me engano. Foi onde? Aconteceu no Senai. Nossa, É que o hackathon da NASA é uma das maiores maratonas de inovação. Isso. Então é bem legal e é global, né? São várias Exato. pessoas participantes. E essa edição de 2024 foi literalmente o maior hackathon que já existiu. E assim, é engraçado porque até uma das propostas da Liga, né, que a divulgação desses eventos, ela é muito precária hoje, sabe? No Brasil, principalmente, por exemplo, esse hackathon da NASA, o edital que saiu com os desafios já para as equipes irem se preparando, desenvolvendo as soluções antes, de fato, da maratona, que normalmente é um hackathon disponibiliza um pouco para você estudar o seu programa antes. Assim, esse edital tinha saído há 3 meses antes de fato ter a maratona. Só que a gente só ficou sabendo na semana, né? Então, assim, a gente compete com pessoas, por exemplo, da Índia, que está desenvolvendo a solução há 3 meses. Uma solução que a gente desenvolveu em 3 dias. meu Deus. Então, é desleal essa competição. E a proposta da Liga entra justamente de a gente, assim, democratizar um pouco mais essa informação acerca dos eventos, né? De divulgação mesmo, no sentido de chegar para a galera, galera, vai acontecer isso aqui, bem legal, comecem a preparar suas soluções, porque, de certa forma, competições, principalmente internacionais, é extremamente desleal, né? Agora, por que vocês acham que essas informações não são, assim, propagadas? Seria uma coisa mais cultural do Brasil mesmo, ou a concorrência que não quer que as pessoas saibam? Rapaz, essa é uma boa pergunta, cara. Então, Eu acho que Porque fica preso na nossa bolha. fica preso na nossa bolha. Mas por que pareça, a maioria dos caras que participei todas as equipes que eu participei eram multidisciplinares. Então, muitos deles, a maioria, 6 desses hackers que participei, eu era o único dev da equipe. O que é dev? O desenvolvedor, no caso. Ah, sim. Então, em todos, a maioria era de administração, tinha outros de engenharia de produção, mas de engenharia de software só tinha eu mesmo. O que não teve foi, eu levei gente daqui do Oxal, eu participei com o Fernando Guilherme, o outro eu participei com o Lucas Gaspari, que é outro aluno lá da nossa turma, que foi do TJ, inclusive. E é isso, não tem mais o que falar. Eu acho que, no geral, Salvador ainda está fomentando muito e fortalecendo essa cultura. Já existe uma cultura forte aqui, mas comparado a outras regiões, como São Paulo, outros estados, ainda está num processo de desenvolvimento. Então, eu acho que ainda fica muito limitado, sabe? Algumas pessoas chegam para a gente falando que não sabem onde encontrar essas divulgações, né? De quando que vai ter hackathon, qual que é esse hackathon, organizações que promovem isso. E é muito difícil também achar comunidades aqui que divulguem sobre essas coisas, que tenham essas informações fáceis, né? Por isso que, inclusive, a gente criou a comunidade da Lamite para tentar ajudar essas pessoas. E eu acho que isso é um fator limitante. Porque há um tempo atrás também eu não conhecia o hackathon. Eu conheci quando eu estava no colégio, porque eu seguia uma página no Instagram que era voltada, STEM para mim, né? São a ciência, matemática, tecnologia, enfim, voltado para mulheres.
e eles divulgaram um hackathon, que era uma programação em blocos ainda, completamente diferente. E eu participei, né? Foi o meu primeiro contato. E depois eu vi aqui na Uxal e aí começou a abrir o meu olhar para isso. Mas antes eu também não sabia o que era, eu não conhecia. E muitas pessoas têm esse problema. E uma das perguntas que a gente mais recebe é justamente essa, né? O pessoal interessado em entrar nesse ecossistema dos hacks, das competições, mas que não tem essa informação. E aí foi com base nisso que a gente criou, de fato, a comunidade da Lamich. A gente tem hoje um grupo no WhatsApp, né? A comunidade com 200, já passei de 200 pessoas, né? Então, a gente está divulgando os eventos lá na nossa comunidade, a gente está postando os eventos, né? Já tem equipe se formando lá, inclusive, para o hackathon que a gente divulgou agora. Então, é o super networking, né? O pessoal está se conhecendo, inclusive pessoas fora da nossa universidade, assim, né? Investidores. Então, é um meio da gente divulgar esses eventos. Então, se alguém tiver interesse, né, em ingressar nessa comunidade, para ter acesso a esses eventos, a gente, né, indica, a gente tem no nosso Instagram, né, lamich.futsal, tem lá no link na bio. E hoje a gente tem realmente essa defasagem, né, de informação. São poucas as comunidades que divulgam esses eventos. E é o grande empecilho, assim, eu acho, das pessoas participarem, porque às vezes eles ficam sabendo quando já acabou, né? Era o que acontecia bastante. Eu acho que esse ambiente de inovação, enfim, empreendedorismo no geral, é um ambiente muito competitivo, infelizmente, que é o Novo Sul, e é muito difícil em alguns quesitos, justamente porque quando existem pessoas que já conhecem aquilo ali, geralmente ficam em bolhas, né? Então, fechadas com a informação. E hoje existem pessoas que estão divulgando isso, que estão promovendo essa inovação, essa acessibilidade da informação, mas ainda assim é algo que tem muito espaço para melhora, sabe? Sim. E eu acho que é o que a gente está tentando ajudar. Nosso propósito, inclusive, é que a comunidade também seja aberta a organizações, a professores, a instituições que queiram utilizar o espaço para divulgar os eventos. E eu acho que é todo mundo dar as mãos assim e ajudar, né? Quanto mais gente participar disso e ajudar a desenvolver, melhor. Porque Inclusão, mais né? oportunidades vão surgir. Quantos mais altos nomes, assim, mais gente a gente consegue alcançar, mais a gente desenvolve esse cenário de inovação, esse cenário de tecnologia, de ensino, na Bahia, no Brasil e tal, por exemplo, sabe? Mas voltando, né, a gente estava falando aqui sobre conexões, sobre pessoas, sobre hackathon, mas falar um pouco sobre a liga de vocês, né, porque eu acho que essa liga, como ele tinha falado, está sendo uma democratização da informação sobre os hackathons, que não é tão disseminado aqui no Brasil, né? Como é que funciona a liga? Como é a estrutura dela interna? Para quem não sabe o que é uma liga. Então, a Liga hoje ela consta com algumas diretorias que fazem todo o movimento acontecer, e eu vou começar falando dessas diretorias antes de falar sobre as atividades. Inclusive, introduzi uma das novas diretorias de eventos, que a gente está cuidando disso agora, justamente para que a gente consiga estar participando de tudo isso junto e levando vocês também. Temos a diretoria de projetos, que o Marcelo cuida, a diretoria de comunicação e o nosso vice-presidente, Também de ser promovido. que fazem tudo isso acontecer junto com o nosso coordenador, né, o professor Luan, e outras pessoas que são coligadas ali, que estão com a gente colaborando e ajudando, ainda que não sejam ligantes. São pessoas que a gente só tem a agradecer. Deixar, inclusive, um agradecimento especial também ao nosso coordenador da Escola de Tecnologia, né, Oswaldo Requiel, que sempre está apoiando muita gente no nosso evento de abertura, nas nossas iniciativas. Então, são pessoas que realmente estão fazendo o nosso sonho acontecer, né, junto aqui, fora da diretoria, tem o nosso professor Luan. Então, é muito importante contar com esse apoio, né, vindo da comunidade acadêmica também, da universidade. A gente está muito feliz com toda a proporção que a Liga está tomando, né? Mas Então, falando assim, também. exato. Mas falando sobre atividade, né? A ideia é que a Liga ela tem alguns encontros durante a semana, justamente para que a gente possa estar trazendo temáticas para discutir, para ensinar para esses alunos que são super importantes em hackathons e maratonas. Então, tudo que a gente está falando aqui de entendimento de problema, pitch, construção de protótipo, comunicação, tudo isso é muito importante. A nossa ideia é trazer essas temáticas, trazer aulas de capacitação, convidar pessoas super legais do mercado, enfim, para poder ajudar esses alunos também a falar e aprender sobre isso, trazer atividades práticas, né, para que eles aprendam na prática como é fazer um pitch, o que é fazer um pitch, como é fazer um protótipo, como usar IA ao nosso favor durante um processo de maratona, porque isso também é super válido. E a Liga ela vem com essa parte de capacitação para ajudar essas pessoas com essas aulas práticas e aulas teóricas, encontros, workshops, então a gente vai funcionar dessa maneira. E também vai ter os encontros individuais desses gigantes, né, com cada diretoria que eles ficarem alocados, para ajudar em atividades que eles se encaixam mais. Então, atividades de comunicação, de Instagram, atividades relacionadas a projeto, a inovação, junto com o Marcelo, atividades voltadas a evento, a organização, junto com o Kes, e atividades administrativas, né, que eu e o Gui vamos estar cuidando também na parte de tomada de decisão. Então,
a Liga é esse espaço justamente para conectar pessoas, para ensinar as pessoas de alunos para alunos, né? Para que a gente se ajude e consiga ir mais fortalecido aí para essas maratonas também. E a Liga ela é aberta para todas as universidades, né? Não fica só fechada aqui para a Universidade Católica, né? Ela é aberta, assim, nesse primeiro momento, como a liga está começando, a gente está estruturando tudo, a gente quer priorizar os alunos da Católica, porque, assim, a gente entende que é uma necessidade da universidade ter mais iniciativas como essa, e a gente quer favorecer nossos alunos, primeiro de tudo, mas sim, no futuro, a liga pretende ser aberta, assim. E como é que está funcionando o processo de seleção de vocês? Para quem caiu de paraquedas agora, a gente, na verdade, já está na etapa já de entrevista, né, com os candidatos que se inscreveram já nesse último mês, e a gente pretende lançar o processo de novo no próximo semestre, né, com uma quantidade maior de vagas. Então a gente tem ali sempre um fluxo, né, que o pessoal vai se inscrever, a gente vai fazer as entrevistas, depois tem a dinâmica em grupo, e aí a gente seleciona os aprovados. E é algo realmente bem assim, aberto a todos os públicos, não, se alguém for de direito, de comunicação, não se sinta preso a participar da liga, porque a ideia é justamente essa, a gente conectar todos os cursos da UFSAL e capacitar o pessoal para poder participar dessas competições. Não? Exato, até porque, tipo assim, a pessoa de direito vai pensar, nossa, o que eu vou fazer numa liga de hackathon, maratona e inovação? Mas vocês pararem para pensar, a gente teve o TJ, né, com o excelente evento, que é voltado à parte de direito também, né, então pessoas voltadas a isso, que fazem esses cursos, seriam maravilhosos, né, em equipes como as que a gente estava participando, para ajudar e contribuir por ter um olhar voltado a isso. Então é aberto a todos os cursos, psicologia também, tem hackathons que ajudam super ter pessoas voltadas a essa área. Então a ideia é justamente essa, né, a gente está ajudando todo mundo e também promovendo eventos que não seriam voltados somente para os nossos ligantes, né, a gente está pensando em fazer alguns eventos abertos também a outros estudantes da UFSAL, que não são da Liga, né, a pessoas de outras universidades, para a gente chamar, né, os olhares e as pessoas irem aprendendo também. E é importante falar também que a Liga não se limita só a essa parte de capacitação, conexão, a gente também quer conectar, assim, que, por exemplo, você falou que existe um projeto novo muito legal, que surgiu dos ligantes, e eles precisam de pessoas para sabe, levar esse projeto para frente, ou ter o conhecimento necessário ainda para isso. A gente quer ser esse ambiente ainda também de fomento, de viabilizar os projetos que acontecem aqui dentro. A inovação é muito ligada ao empreendedorismo. Sim. Esses eventos que a gente participa, algumas soluções podem se tornar soluções para o mercado. A maioria delas. A maioria delas. Porque dentro do pitch, uma das coisas que a gente está falando da administração é você ter um modelo rentável para poder sustentar o seu projeto. Então, você tem que pensar num modelo onde você consiga ter um retorno financeiro mesmo para aquele seu projeto ir para frente. Então, pode acabar surgindo ideias para você tornar no futuro uma startup, uma empresa, abrir o seu comércio, um negócio, depende do hackathon e depende também da temática. E hoje existem empresas, inclusive bilionárias, que surgiram de ambientes como esse. Exatamente, várias. Empresas que foram formadas em 10 dias, em 3 dias. Tem vários exemplos lá, Airbnb, iFood, várias empresas que começaram com a ideia assim, né, pequena, no MVP, né, para quem não sabe, MVP é o mínimo produto viável, né, tipo assim, é meio que a versão piloto da sua ideia. É o que você precisa para resolver o problema. Exatamente. Que começaram assim, hoje são essas empresas assim, bilionárias, né, tem a Nubank também. Isso. Tanto que é um diferencial quando as pessoas participam de processo seletivo. É sempre um diferencial hoje em dia. Se você já participou de hackathons e como foi a sua experiência nessa maratona. O iFood, inclusive, pediu, né? O iFood pediu. Em um dos processos seletivos. Sim. E é legal que, assim, às vezes os jurados que estão assistindo são pessoas que realmente podem investir na solução. E, às vezes, se não investirem com capital, podem te ensinar ser mentores, né, do seu projeto. Já aconteceu com a gente, inclusive, Sim. com mentores que a gente participou de outros hackathons que super ajudaram a gente depois. Propuseram, inclusive, algumas ideias, né, para a gente conseguir tocar o projeto para frente. E são conexões que a gente forma que não se limitam somente àquele momento, né? Então, podem se desenrolar para vários outros projetos também. Bem legal. Isso também é legal falar que, assim, a Liga, no LIT, né, Liga Acadêmica de Maratona, Inovação e Tecnologia. Então, a gente quer, justamente, né, a gente quer atuar nessas 3 grandes áreas, né? Que é maratona, que seria a parte de hackathons, de competições, de desafios, parte de inovação, que é essa parte, por exemplo, de projetos, de conectar pessoas, de criar esse ecossistema de negócio, de mais assim, relacionado
a solução de problemas, a inovar, a pegar algo que já existe, tornar ele muito melhor. E também a parte de tecnologia, então capacitar os ligantes, ou também as pessoas que vêm de fora antes ali, das tendências de mercado, do que é que o mercado está pedindo hoje relacionado à tecnologia. Então, eu acredito que a Liga preza muito por isso, né? Da gente conseguir atuar nessas 3 grandes áreas que tem muita sinergia entre. Sim. Então, gente, se você é da Uxal e você tem interesse em participar de alguma liga, olha, no próximo semestre vai estar com as inscrições abertas e participem de Hackathon, pelo amor de Deus. Hackathon, que fala, gente. Hackathon, né? Gente, Hackathon agora, eu já tô aqui querendo me inscrever em 5 ou 6, um mundo de oportunidades, né? Além do prêmio que me despertou muito interesse. Se eu faço tudo isso, ainda tem dinheiro. Ainda tem dinheiro também, e ainda assim, empresas assim, com requisitos de. Porque a gente sabe que o mercado de trabalho está muito concorrido, né, gente? E tal. E a galera fica falando assim, hoje em dia fazer faculdade não é nada. Gente, isso tá difícil para quem faz faculdade, mas quem não faz, né? Então acho que a gente tem que pensar um pouco nisso também. E tá procurando diferenciais para poder estar entrando nesse lugar e tendo seu destaque, sabe? Hoje, que nem eles aqui. Hoje as empresas não querem só o profissional que tem a qualidade técnica, né? As empresas querem saber com que você está se ocupando fora da sala de aula. Sim. Então, quando você se mostra uma pessoa que está ali sempre no meio desse ambiente acadêmico, de inovação, participando de competições, se profissionalizando, as empresas veem isso com muito valor, né? E obviamente vão dar prioridade a essas pessoas. Então, por isso que empresas grandes, né, como a iFood, já estão pedindo isso como diferencial no seu processo seletivo. Outras empresas também já perguntam se você participou dessas atividades. Então, elas realmente demonstram muito interesse para quem está sempre conectado, né, nesse ambiente, assim, esse ecossistema de inovação. Hoje o mercado ele quer saber muito mais sobre o que você fez, sobre o que você sabe fazer. Sim. Não basta você fazer, tem que fazer. Imagina se chegar na entrevista de emprego com um portfólio todo recheado de projetos validados com pessoas que são influentes na área. Normalmente na área que o Hackathon atua. Sim. Então, isso aí dá um diferencial enorme na hora de fazer entrevista de E emprego. nem na área, só você tá dentro desse ecossistema de pressão, resolver um problema, entregar algo que venceu. Tipo assim, você tá no processo seletivo, por exemplo, de uma vara. Aí você tem lá o Hackathon, você ganhou o Hackathon, você ganhou mais de mais de 50 pessoas. Então, você meio que por uma competição, você já tá à frente de 50 pessoas, assim. Tem essa mentalidade também. Eu me arrisco a dizer, inclusive, que essas experiências interpessoais, né, esses conhecimentos, são mais importantes do que conhecimento técnico, porque é o que muitas pessoas falam, né? Conhecimento técnico você aprende, às vezes as empresas preferem ensinar essas pessoas do que pegar uma pessoa pronta, né? Já com todo o conhecimento. Ainda mais no momento que a gente vive hoje, né? Pelo menos falando da nossa área, onde tem a inteligência artificial. Então, assim, só saber, no caso do nosso contexto, né? Só saber fazer código, para hoje a empresa não é tão interessante quanto alguém que pode virar um possível gestor, alguém que pode coordenar uma equipe. Então, eu concordo muito com esse pensamento, Fernando. Eu acho que hoje, no cenário que a gente vive, essas experiências contam mais do que você ser só um profissional que, beleza, você tem conhecimento em 3, 4 linguagens, mas profissionalmente você não consegue se desenvolver em uma equipe, você não consegue ter tomada de decisão, não consegue, né, se desenvolver nesse sentido. Como o Gabriel falou, participem de hackathons, não se assustem com os termos que a gente vai mencionando assim, porque é tudo sobre pesquisa. Tudo tem uma primeira vez. Eu tive minha primeira vez num hackathon, foi assustador, mas eu fui pesquisando, eu falei que essa foi a problemática, inclusive, porque eu tive meu primeiro hackathon. Mas não se assustem com tudo isso. Tudo tem um primeiro passo, não é sempre sobre pódio. É sobre você ter experiência e ter participado de um hackathon. Nem sempre você tá no terceiro, segundo, primeiro lugar vai ser o motivo que, tipo, agora sim eu tô preparado pro mercado. Mas só de você estar participando disso e tendo contato com pessoas diferentes já é um diferencial absurdo. E é legal também que, às vezes, nem todas as equipes que ganham são as equipes que são chamadas depois para participar de projetos, enfim, e outras conexões. Já tiveram, inclusive no TJ, né, algumas equipes que não estavam no pódio, mas também foram chamadas para serem ouvidas, né, para apresentar o seu projeto, para falar sobre o que desenvolveram, porque é isso aí. Às vezes a gente não chega no pódio, né, no primeiro, segundo, terceiro lugar, mas as experiências que a gente ganha, os conhecimentos são muito válidos. É legal que ela trouxe o exemplo do TJ, porque eu lembro até que uma das equipes, eu acho que foi o primeiro lugar, tinha uma das pessoas dos integrantes, era um aluno de ensino médio. Então, assim, o principal não é conhecimento técnico, entendeu? É você realmente ter uma cabeça pensante e resolver problema. É sobre resolver problemas. Eu participei, gente, no primeiro semestre, eu não sabia nada. Tipo assim, nada de código, eu tava conversando, entendendo tudo aquilo ali. Então, foi, inclusive, uma das coisas que me abriu olhos, né, para diversas áreas do conhecimento, não somente tecnologia, que agregam bastante, né?
Então, é super válido, não precisa ter conhecimento prévio para poder participar, não. Isso. E como o Guilherme falou, né, ser uma cabeça pensante, que tá sendo uma coisa muito desafiadora na nossa geração, gente. Verdade. Vou te falar, viu? Vocês estão passando muito tempo assim, rolando a tela do Instagram, do TikTok, tem que dar uma pausa pra isso, sabe? Procurar. Isso, Ela me ensinou. Aprender a usar sempre a seu favor. ao seu favor. A IA também está influenciando demais, principalmente no nosso contexto. Você deixa de pensar no que você está escrevendo e passa a ser só um Nossa. Ctrl-C, Sim, Ctrl-V. sim. Tudo vai se isolar na Evita vista. pensar. O que a gente evita muito é fazer, por exemplo, tem uma galera que vai pra hackathon e não quer pensar no problema. Ele pega o problema, joga na IA e cria a solução pra isso. Exato. Mas você tem que entender que, tipo assim, se existe um problema, pessoas já tentaram resolvê-lo. E a IA conhece o que já existiu. Ela não conhece o futuro, ela não pensa de fato. Então ela não consegue criar novas soluções com base em algo que ela não tem ainda. Então, ser uma cabeça pensante vai muito disso, de você pegar o contexto atual e pensar, pô, eu tenho um contexto atual, o que é que eu posso fazer em cima desse contexto para criar algo novo? Entendeu? Sim. Considerando seus amigos, desculpa. Que nem vocês falaram, teve estudante de ensino médio que participou do hackathon. E aí, beleza, a pessoa formou, ela ainda pode participar do Pode. hackathon? Depende Não do é- edital. Eu já passei por uma situação em que eu não pude participar porque eu não tinha idade. Foi do Vale do Dendê. Assim, que ninguém sabe, eu sou mais velho aqui da mesa, tá? E aí eles limitaram até pessoas de 24 anos Nossa. e ela conseguiu participar. Etarismo, 24 anos, gente, é muito curto assim. Mas também pegaram o pessoal mais jovem, tipo 16 a 24 anos. O segredo para Marcelo não parecer que tem a idade que tem é tomar Coca-Cola. Chocolate. Tá Eu vendo? acho. Coca-Cola rejuvenescendo, gente. Não tem com esses nutrientes que ela tem aqui, rejuvenesce. Pega o celular e toma mais Coca-Cola. Agora, só voltando ao questionamento, já teve momentos também, já teve competições que pessoas de até, sei lá, 50 anos já participaram. O TJ também. Sim, o Ocean Hub também tipo, não tem Geralmente isso. é aberto, gente. É. Tipo assim, a grande maioria é aberto para todo o público, de diversas idades, mas tem alguns casos que eles limitam. Pessoas específicas. Grand Prix, ou do Grand Prix, por exemplo, que eu fui mentor, o público deles era realmente a galera do ensino médio. Então, assim, por exemplo, na equipe você poderia ter só até 2 pessoas de graduação, no resto tinha que ser estudantes do ensino médio, né? 3 pessoas do ensino médio e 2 da graduação. Então, depende muito da edital, mas né, na grande maioria é aberta a todos os públicos, todas as idades. Então, depende muito. Todo o funcionamento do hackathon, na verdade, depende da organização. Sim. Porque, por exemplo, pode muito bem a questão do tema, por exemplo. Naquele do Oxal, a gente teve o tema muito antes do dia do hackathon. Em outros, a gente descobre o tema no momento. O desafio é esse, é você receber o tema ali e você estuda o problema. São e 3 dias pra É mais legal. Eu também prefiro, sabe? E também existem hackathons que você não tem problema. Na verdade, eles te dão assim, O eles dão- tema, né? Um eixo então, temático. um eixo temático, exatamente. Então, não necessariamente você vai ter. um problema, É. faça solução. Não necessariamente vai ser essa relação de pergunta e resposta. Você vai ter que pensar até no que você quer solucionar. Da opção, na verdade, foi meio assim, né? Foi no eixo, só não tinha exatamente Realmente, um isso problema. é um eixo. Mencionava por cima, mas você tinha que pensar realmente, tá, tem esse eixo aqui, Qual é eles a estão pedindo pra gente fazer tal Qual foi o coisa. eixo esse ano? Foram 4, o que a gente escolheu foi de economia circular, né, entre cooperativas, geradores de resíduos, Sim. e os outros Redes sociais também. teve de inclusão, acessibilidade, teve governamental e ambiental também. E nesses que vocês escolheram, vocês desenvolveram o que, assim? Qual foi a ideia? Bora. Vai, é Cadê o pitch? 3 minutinhos aí. A gente desenvolveu uma plataforma que conecta os geradores de resíduos com as cooperativas e as recicladoras, porque hoje a gente encontrou um problema que eles não têm essa conexão, né, ou falta de coordenação, no caso. Então a gente criou ali meio que um marketplace, né, para poder os geradores de resíduos, que são hoje, né, grandes empresas, pequenas e médias empresas, que geram resíduos e não sabem para onde descartar, então eles postavam esse resíduo como se fosse um LX de lixo, né? E aí a recicladora entrava em contato com eles, fazia essa negociação, e aí enviava a cooperativa para fazer essa coleta e levava até eles. E aí os benefícios, né, para cada parte, para as empresas que geravam esses resíduos, tinha ali os benefícios fiscais, a gente tirava os relatórios da SG, né, que são relatórios que as empresas hoje precisam para poder comprovar que estão fazendo o descarte correto. Para as recicladoras tinha a questão também do... Elas encontravam. Sim, e também tinha outros relatórios que elas recebiam para poder mostrar que elas estavam fazendo também o descarte correto. E as cooperativas que ganhavam o valor disso, né, desses fretes. Gente, E foi a solução ganhadora, a gente desenvolveu isso.
Tiveram outras equipes que pegaram o mesmo eixo, de algumas soluções ali meio parecidas. Inclusive, se você perceber, novamente, teve a questão do problema. Quem ia se beneficiando nisso? Por que a cooperativa iria querer esse sistema? Por que a recicladora iria querer? Por que a cooperativa ia querer também? É sempre sobre o problema, estudar o problema. E uma forma de você validar isso é indo em quem realmente afeta. No outro, a gente pegou ali no site da Limpub, tinha lá as cooperativas cadastradas, a gente passou e-mail para todas, perguntando, tipo assim, essa solução é válida para você? Faz parte do processo, porque você tem a validação, vai, né, comprovar sua ideia. Não adianta lá você falar que isso é bom pro catador de lixo, quando chega na galera, não, eu não quero isso, não é bom para mim, sabe? Você tem que ter validação. No hackathon do Ocean Hub, teve uma equipe que foi na cooperativa de pesca entrevistar a galera para entender o problema. Entende, cara? Você tem 3 dias para fazer tudo isso. Que máximo uma atividade de imersão mesmo, assim. Sim, né? exatamente. Você veste mesmo nas notas. Se você não fizer isso, você tem 3 dias, cara. Então, se você não ficar totalmente imerso naquilo ali, você não é mesmo, assim. Sim. O do SESI, que eu primeiro participei, eles queriam fazer uma solução para diminuir o churn, né, que é a saída dos pacientes, eles abandonando o tratamento. A gente viu que o problema não era os pacientes abandonar o tratamento, mas sim o sistema que eles utilizavam para poder fazer o cadastro dos pacientes na área de odontologia. A nossa proposta foi refazer o sistema e adicionar uma área do paciente. Eles poderiam acompanhar pelo celular em que ponto que eles estão no tratamento e qual é o próximo foco que eles vão fazer. Porque eles não tinham acesso a essa informação, eles acabavam ficando meio perdidos dentro do SESI. E saímos direto da problemática, porque quando a gente começou a investigar, que a gente falou com basicamente todos os funcionários que trabalhavam no SESI, que a gente conseguiu ver nas entrelinhas ali que o problema era outra coisa, não só o por isso a importância de validar, né? Validar as ideias, exatamente. E é legal que às vezes em hackathon, gente, várias ideias são parecidas, tá? E o que diferencia justamente o diferencial. Aí você tem o Alphabet, né? Um tchan ali para sua solução. E geralmente esse tchan vem também você instigando as pessoas e tentando entender, para além do que você está oferecendo, o que é que falta para a experiência dela, né, com a sua solução ficar ainda melhor, ainda mais eficiente. E também, né, às vezes vem da nossa própria experiência. Então a gente olha para a solução, a gente olha para os problemas que foram trazidos e a gente enxerga o que daquilo ali pode ser resolvido e o que é que a gente não viu naquele problema ali, que se a gente colocar também pode trazer uma solução para um problema que eles têm, que às vezes eles nem perceberam ainda que tiveram, mas que existe, sabe? Então, é bem legal estar atento a isso. E talvez a parte principal que volta naquele tópico de comunicação cara, no final das contas, você vai estar apresentando a sua solução para alguém. Então, você tem que falar sobre a sua solução da melhor maneira possível. Tem que entender completamente o que você está fazendo. Porque a gente já perdeu posições e pódios porque os jurados entenderam um projeto de um jeito, na verdade era de outro, entendeu? Ou a gente não conseguiu dar a totalidade do nosso projeto, porque, afinal de contas, você tem pouco tempo, você tem que resumir o que você fez em 3 minutos para competir com mais 17 equipes, 8 equipes. Então, nessa dinâmica sempre tem um momento depois, né, do pitch de perguntas assim, dos jurados para poderem, se ficou alguma dúvida, e nesse momento pode que você seja claro nessa solução para justamente que não reste dúvidas. Você domine o problema, porque se tiver muitas perguntas, não ficou tão clara a sua solução, ou restou, né, alguma dúvida, e isso não é tão bom assim, né, para os jurados. Então é importante que você tenha essa clareza e domínio sobre o assunto que você está falando, para que os investidores falem realmente, não, eles têm um problema assim na mão e eles têm a solução. Gente, são 2 pontos, então. Às vezes, quando vocês têm um problema no hackathon, vocês precisam do diferencial para soluções que são parecidas, e às vezes, mesmo com o diferencial, o que faz a equipe ter destaque é a forma como ela vende o produto. Então, saber vender, se vender e vender o que você tem, é super importante. Inclusive, eu falo que, assim, às vezes, o que importa não é nem você ter a melhor solução, mas sim a forma como você vende, porque, às vezes, você pode ter, assim, uma solução realmente muito boa, mas você não vendeu tão bem, e outra equipe que tem esse domínio de, tipo assim, apresentar e realmente fazer até você acreditar que, nossa, isso acontece acontece muito. Mas, gente, o poder da comunicação. Eu vou pensar, não consegui existir aqui agora, mas é muito importante. Quebrando a quarta parede. O poder da comunicação é muito importante isso. As pessoas, eu sinto que muita gente negligencia, sabe, essa parte de comunicação, de desenvolver habilidades mesmo, sociais e tal, assim. E é algo que toda área precisa. Toda área precisa. Nenhuma área vai ser
acho que Você vê que é a gente que fica ali no computador. Ai, gente. Não, é agora uma imagem totalmente diferente. Eles não são assim, gente. Eles são legais. Olha como eles sorriem. Eles bebem Coca-Cola, que também Não é só café. E aí volta aquilo de ser realmente pensante, né? Porque se você não tiver a totalidade do que você fez, você não vai conseguir vender. Sim. Nenhum vendedor vende algo bem se ele não entender o produto que ele tem. Com certeza. Então, assim, pô, se o cara chegar lá, nossa, eu uso inteligência artificial para chegar lá no hackathon, jogar no chat GPT da vida e falar, não, minha solução é essa aqui, cara, você não vai conseguir vender. Porque não foi você que pensou aqui. Sim, entende? É que nem você tentar vender algo que não é seu, né? Tipo, um copo que tá embaixo de uma caixa escura e você tentar vender um copo que você não sabe como é, você não sabe qual a aparência, então você tem que saber, você tem que conhecer o seu produto, né? Se você tá tentando vender para alguém. Então, realmente, o domínio é essencial, assim, Olha nessa etapa. de área que a gente tá precisando, sabe? Hackathons. É isso. Agora, inclusive, isso serve de incentivo, tá? Às vezes as pessoas acham que não tem facilidade com comunicação, que por conta disso não precisam, não devem apresentar pitch. Gente, isso é super treinável. Tipo, são coisas que você realmente aprende na prática mesmo, sabe? Com certeza. Então, tem, claro, pessoas que têm mais domínio e você não precisa se sentir obrigado a fazer todas as áreas do hackathon. A ideia é que tem uma equipe plural justamente para cada um conseguir ajudar no que sabe fazer de melhor, né? Mas Inclusive, né, pessoal de comunicação, vamos participar do Todo hackathon precisa Já entra na nossa comunidade, a gente tem que Com certeza, gente. É diferente demais, é verdade. Muito Porque legal. porque o principal é a questão do nervosismo, né? É o que mais talvez seja um bloqueio para as pessoas e assim, quanto mais você pratica alguma coisa, mais você fica melhor. Então, o nervosismo eu acho que É questão de prática mesmo, assim. quanto mais você faz, menos você fala, pô, não é esse bicho de sete cabeças. Assim. Sim, né? Quando você vai participar, você vai perder. E é se permitir, às vezes a gente passa por isso mesmo. Eu já fiquei super nervosa em hackathons, já tive minha voz trêmula também na hora de apresentar. Eu lembro. Boa. Se Fernanda ficou nervosa, então, gente. Eu vou tirar o vice-presidente também. Tá bom, sei que você tá chamando. Vai dar promoção agora. Vai lá estudar o texto, velho, que você nem Depois vai você achar. 10 minutos, depois você chora. Mas É muito importante, muito legal até. Você ir mesmo com medo, né? Mesmo assim, Exato. não tendo assim. certeza. E a gente ganhou, né? Exato. Nossa, vendo aí? E mesmo quando dá errado, você não consegue terminar de apresentar ou tá muito nervoso, existem 2 pontos, né? O primeiro é ter uma equipe preparada que consegue te suportar naquele momento ali, tanto para apresentar no seu lugar quanto no momento de perguntas. E também, né, fora isso, você se permitir participar de outros, tentar de novo, mesmo não dando certo da primeira vez, porque a gente vai aprendendo justamente na experiência, né? E quanto mais a gente vai engrossando o couro, então participando daqueles tipos de ambiente, mais vai ficando menos pior, né? Vai ficando mais tranquilo. Então, acho que é realmente se permitir participar mais vezes e tentar mais vezes até que dê certo. Inclusive, Marcelo que eu diga, né? Exato. Hoje eu só trabalho por culpa de hackathon. O hackathon me deu emprego, o hackathon me mostrou como trabalha, o hackathon me ensinou, É um prefeito. me colocou com um monte de gente nova. Então, universal. O hackathon é universal. É universal, o tempo inteiro, né? Mas Tem abre razão, portas, Rafa. realmente. Abre portas. É uma oportunidade. Abre portas, abre janelas, abre caminhos. É isso, gente. Esse aqui foi o nosso episódio sobre hackathon com essa galera muito legal aqui de desenvolvimento de software, que agora vocês sabem que eles não são só, né, assim, eles são muito legais. E é isso, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha. Vocês podem estar entrando em contato também com eles através do Instagram deles, né? Lamite.quisal. Quem? Lamite.quisal. Lamiche.quisal aí, e também o nosso Instagram, que isso não é um rádio, vocês podem estar seguindo, mandando mensagem e se inscrevendo. Deixa um comentário aí também, tá? Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Obrigado você que ficou aqui até o final. É isso, até o próximo episódio.